Muito boa noite, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao RCC BH Informa. Com muita alegria, nós estamos aqui reunidos para levar para você um conteúdo, formação, informação sobre a nossa vivência carismática. Eu já convido você, membro desse movimento eclesial, essa corrente de graça, a já divulgar o nosso link aí, compartilhar para todos os grupos de oração, para todos os servos, todos os grupos de WhatsApp aí, da forania, da região, do seu grupo de oração. É o RCCBH Informa agora, que está no ar. Eu já quero convidar você, nesse dia de hoje, a experimentar essa partilha linda que teremos hoje. Partilha sobre módulo básico de formação. Teremos um momento muito agradável, uma partilha muito enriquecedora, e eu já te convido mesmo, partilhar conosco esse link, divulgar, porque está começando agora RCC BH Informa. É com muita alegria que eu quero convidar aqui nessa noite para partilhar conosco sobre esse tema, módulo básico de formação, dois formadores queridos, né? Seja bem-vindo aí, Raquel e Tia Lu, mais conhecida como Tia Lu, né? Luísa Antônia Neves. Bem-vindas, queridas. Boa noite, obrigada. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui. Eu quero louvar o nome do Senhor por essa oportunidade e agradecer. Que Deus possa nos abençoar, que tenhamos uma noite cheia da graça e da bênção do Senhor Jesus. Amém. Bem-vinda, Tia Lu. Oh, que bom, Douglas, estarmos reunidos novamente para falar da turma Somos de Deus. Boa noite, Raquel, minha linda. Boa noite, povo de Deus que está aí do outro lado da telinha para nos ouvir. E eu desejo mesmo que a graça do Senhor venha sobre todos nós, para que seja uma noite de muito enriquecimento para todos. Amém. Gostaríamos de convidar também para compor aqui a nossa sala de transmissão, compor esse programa cheio da graça do Espírito, como a Raquel falou, dois formandos, né, que concluíram aí recentemente o módulo básico de formação com a turma Sonhos de Deus. Bem-vindo, Guilherme, bem-vinda, Alina. Boa noite. Obrigado. É uma alegria muito grande estar com vocês, rever a Raquel, a Tia Lu, você, Douglas, Guilherme. Assim, é uma bênção. Eu sei que hoje, o programa de hoje vai nos impulsionar a estar mais com o Senhor. Amém. Nos pedindo, irmãos, por meio da oração, que a graça de Deus permaneça conosco durante toda essa transmissão, que seja tudo para a glória de Deus, que essa transmissão alcance cada irmão e cada irmã carismático da nossa querida Arquidiocese de Belo Horizonte, e além Arquidiocese, além Estado, além Brasil, se assim Deus quiser. Amém? Vamos pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, primeiro traçando, né, o sinal da cruz, pedindo que esse Deus possa vir sobre nós essa noite. Rezemos pedindo o Espírito Santo para que ele possa conduzir essa transmissão, conduzir esse programa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós também consagramos a Nossa Senhora toda essa inspiração desse programa, o quanto esse programa tem sido motivo de graça, de testemunho, de transformação na vida de cada um que participa, de cada um que testemunha aqui a vivência carismática. Pedimos por intercessão da Virgem Maria, que tudo o que nós falarmos, toda a partilha, que ela possa também interceder, que ela possa levar pelos raios da misericórdia divina
ela que é a mãe da misericórdia, cuidando para que tudo ocorra para a graça e a bem-aventurança do nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós já vamos começar a nossa partilha. Tema de hoje, módulo básico de formação. Eu já quero perguntar, né, ouvindo a partilha aí dos nossos formandos, recém-formandos, né, Guilherme e Alina, como que ficaram sabendo, né, do módulo básico de formação, como foi para vocês aí, essa notícia de que haveria o módulo básico, como vocês tiveram esse interesse em se inscrever, já tinham feito alguma vez ou não? Partilha conosco aí, irmão, sobre essa experiência, como foi, né? Como ficaram sabendo, através de que meio? Foi o grupo de oração? Foi a forania? Foi uma mídia social? Foi um amigo? Como que vocês tiveram o conhecimento aí, né, do módulo básico? Alina. Primeiras damas, Guilherme? Por favor. Senhora, né? Sim. Eu fiquei sabendo por meio da forania, e foi uma alegria muito grande, porque já era desejo meu, 18 anos de renovação, sem fazer, né, que antigamente era a Escola Paulo Apóstolo, né? Então, aí, quando eu fiquei sabendo, assim, que eu ia fazer, eu falei, ai, louvado seja Deus, chegou minha hora, chegou meu momento de estar fazendo a Escola Permanente de Formação, e foi, assim, um sentimento, assim, foi uma explosão dentro de mim. É quando a gente vai para o grupo de oração, a primeira vez que a gente é batizado no Espírito, foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu fiz a minha inscrição para a escola de formação. Então, eu louvo muito a Deus por esse término dessa escola. Amém. E você, Guilherme? Partilha conosco, como foi essa experiência. Também não foi diferente da Alina, né? Boa noite, meus irmãos. Salve Maria. Eu também fiquei sabendo através do meu grupo de oração, né? A tia Lu havia partilhado com o então coordenador da época, Cristiano, e eu tenho até uma identificação com a Escola Permanente de Formação, porque quando eu entrei na renovação, em 2016, eu só ouvia os anciões, os irmãos que tinham mais tempo de renovação falar da Escola Paulo Apóstolo. E eu falei, Escola Paulo Apóstolo, e eu não entendia, né? E aí eu procurei saber logo nos primeiros meses que eu estava, e ali eu já fiquei motivado a fazer. Então, quando essa data chegou para inscrição, meu coração também se encheu de alegria, porque a gente ama aquilo que a gente conhece, né? E através da escola de formação eu pude conhecer mais a igreja que eu amo e conhecer também mais a renovação carismática e poder também servir a Deus através, né, próximo aos meus irmãos. Então foi um motivo de muita alegria, né? Tanto no momento da inscrição quanto no momento de pegar o certificado lá entregue por você na sede aí da renovação. Calma aí, Guilherme. Calma aí, Guilherme. O Guilherme já está emocionado aí, viu, gente? Já está dando spoiler aí. E já está na formatura. Olha que benção. Ansioso. Está ansioso. É assim, irmão. Que benção, né? A gente sabe quanto que é bom falar de formação, falar da experiência vivenciada com a turma, aquele vínculo, né, irmão? Eu sei como que é gostoso, né? É uma ansiedade. Mas vamos com calma. Essa inscrição foi feita no grupo de oração, ficou sabendo ali desse processo, né? Essa novidade, a possibilidade de fazer. Mas que bom, que bênção, que eu já percebo que é uma expectativa que se criou e uma graça alcançada, né? Mas nós vamos chegar lá. Calma, vamos chegar lá. Eu queria perguntar aos formadores, né? Quanto tempo que participam, né, como formadores, como se identificaram, né, nesse caminho, nesse chamado, né, ministerial,
Raquel, né, primeiro, depois Tia Lu. É muito interessante quando a gente vem falando, né, de módulo básico de formação, ministério de formação, e aí eu fui buscar na minha história quando eu comecei, e aí eu vi que eu iniciei em 1999. Então, assim, se a gente for ver, eu tenho mais de 22 anos que eu trabalho na formação, só que eu fiquei um tempo afastada, porque é interessante que as missões Deus vai nos dando e nós vamos caminhando de acordo com o que Deus quer. E desde 2008, eu não estava no ministério, eu fui fazer outros trabalhos, e esse ano de 2019 foi quando eu recebi o convite para trabalhar de novo na formação. E foi um momento muito difícil para mim, porque a minha mãe tem Parkinson e hoje eu que cuido da minha mãe. E a formação ela nos seduz. E quando eu fui convidada para trabalhar, eu fiquei muito feliz. Mas quando eu comecei a pensar como conciliar o trabalho da formação, o cuidado da minha mãe, o meu trabalho, e eu estudo, eu faço na época eu estava fazendo 2 pós-graduações. E como conciliar isso tudo, e eu fui orar e perguntar ao Senhor, porque uma das coisas que a gente, às vezes, não acredita, que todas as vezes que a gente é convidado, a gente tem que dizer sim. E eu disse o meu sim, mas depois eu fui olhar para a minha vida e falei, Jesus, não dá para eu dar um sim, porque Daniel, como que eu vou conciliar tudo isso? E na oração, foi interessante porque enquanto eu orava, o Senhor me deu uma música, que foi a primeira música que a gente cantou na nossa turma, que foi a Menina dos Olhos de Deus. E o refrão diz, né, eu digo sim a Deus, eis-me aqui. Quero viver os teus sonhos. Eu renuncio tudo aquilo que me afasta de ti e eu quero viver os teus sonhos. Foi quando eu me abri aos sonhos de Deus e falei, Jesus, então, se é o teu projeto, eu caminho, eu quero viver os seus sonhos. E realmente foi um sonho que Deus me deu. 2019 a 2021 foi momentos de graças infinitas que eu vivi. E eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. E se eu fosse relatar ainda muito mais, mas vamos parar por aqui, né? Eu vou deixar a Lu contar a experiência dela também, porque senão eu vou ficar aqui falando muito mais. Amém. Tia Lu, como é que foi essa experiência aí? Quanto tempo a senhora caminha com esse ministério? Como é que foi sua descoberta nesse chamado, minha irmã? bom, eu estou na Renovação Carismática Católica desde 1998. Não, 1989. Desde 1989. Então, nessa caminhada, né, grupo de oração, encontros, em 2004, eu fui convidada pela então coordenadora do grupo de oração, Maria Cecília, e depois chegou também a ser a nossa coordenadora do Ministério de Formação. Ela me convidou para fazer, naquele tempo, a Escola Paulo Apóstolo. E fomos para a escola Paulo Apóstolo, como crianças. E eu me lembro que naquela época a gente ainda fazia prova. Era dado o conteúdo da apostila e a gente fazia prova. E aí isso me fez também retornar lá atrás, quando eu estudava, fazia até mesmo a faculdade, né? Queria tirar só nota boa, não queria tirar nota ruim, não. Então, estudava. Pegava a apostila e engolia o rolo do livro. Parecia que era doce como mel, né? E em 2004, 2005, nós fizemos a escola, e no ano de 2005 mesmo, quando terminou a escola, eu fui convidada para fazer parte do grupo de formadores, no qual eu estou desde então. Eu tive uma parada, né?
no ano de 2010, quando eu fiquei gravemente enferma. Então, eu parei durante um tempo, uns 2, 3 anos, eu parei. E regressei, graças também a um dos formadores, o Ellerson. Para mim é um irmão, é um filho, é um amigo. Eu nem sei te dizer o que o Ellerson é para mim. Porque naquela época eu tinha muita dificuldade de andar, que é provocada pela doença que eu tive. É uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, que se chama mielite. E o Ellerson era aquele que vinha até a porta da minha casa. Naquela época eu ainda não tinha carro. Mas ele vinha, ele carregava a bolsa que eu não conseguia carregar. Ele me dava o braço para eu poder andar. Era ele que me punha dentro do ônibus. Enfim, comecei tudo do zero novamente, indo para as formações. Quando o grupo de oração chamava para alguma pregação, eu também ia, dessa mesma forma. Sempre o Ederson do meu lado. E ele me levava de lá para cá, nós dois tínhamos mais ou menos as mesmas atividades dentro do ministério, então isso também possibilitava que eu tivesse essa ajuda dele. E graças a Deus eu fui ficando melhor, sempre que possível nós dois na mesma turma, mas quando não era, não tinha problema nenhum. Ele ia para ele, ia para mim. E graças a Deus, neste ano não, né? Em 2019, nós começamos os preparativos para a turma Sonhos de Deus. Eu queria dar só uma voltinha para dizer que Raquel, o tempo que Raquel esteve fora da escola, eu orei para eu voltasse para a escola. Eu sempre orava e pedia a Deus que trouxesse Raquel de volta. Porque o Ministério de Formação precisa desse dinamismo, da oração, da pessoa que é a Raquel. Graças a Deus, estivemos nós nessa turma Sonhos de Deus, que é um presente que Deus nos deu. Amém. Essa turma ela é muito especial, hein, gente? Vocês que acompanham aí, vocês percebem já o quanto essa turma marcou a vida de todos aqueles que estavam, né, iniciando ali essa caminhada de formação, mas quanto também dos formadores, né? De forma que aqui está presente 2 formadores representando a turma, né? Mas também temos aí a Mônica e o Wagner, que também são membros dessa turma, né? Já mandando um abraço aí para esses 2 formadores, agradecendo aí a entrega, a dedicação deles também. E queria colocar aqui que são geralmente 11 meses, né, de acompanhamento, né, irmãos? A turma do módulo básico de formação Sonhos de Deus, ela teve um privilégio, né? São 11 meses, porque são 11 apostilas, o curso, a duração do curso de formação do módulo básico. Mas com vocês foram um pouco diferente, né, Raquel? Fala pra gente um pouco aí, irmã, dessa realidade vivenciada aí. A formação, ela é um tempo, porque a formação ela vai além do conteúdo. Eu acredito que o formar é quando eu busco do coração de Deus e, a partir disso, eu trabalho aquilo que Deus quer, Deus pensa, Deus sonha. E quando chegou o tempo da pandemia, nós tivemos a nossa apostila, ficaram faltando como se fossem 2 apostilas. Nós tivemos a nossa última apostila em março e inicialmente pensamos que a pandemia ia acontecer de forma rápida, mas a pandemia foi continuando, permanecendo. E um dia eu orava e perguntava ao Senhor como que se faria a nossa formação, como que aconteceria. E eu orei, coloquei nas mãos de Deus e fui dormir. E enquanto eu dormia, o Senhor falava: Raquel, você não está velando pelos meus. E aí eu acordei perguntando ao Senhor: Senhor, como eu vou velar pelos seus? Como eu vou fazer? Eu não sei como fazer. E aí eu comecei a orar e o Senhor foi me mostrando algumas alternativas. E foi quando eu pedi Lu,
e Wagner e Mônica, e nós nos reunimos e oramos e perguntamos a Deus como se faria, e Deus foi nos revelando. Ontem, quando nós fazíamos o nosso momento de fechamento da turma, de oração e de agradecimento, eu falo que foi um tempo de muitas graças que vivemos, o tempo da nossa formação online, porque não fomos nós que escolhemos, foi o Senhor que foi nos dando temáticas, foi nos dando criatividade, o Senhor foi nos dando tantas graças nesse tempo, que eu não sei nem enumerar. Eu só tenho muito que agradecer pela parceria, pelo companheirismo. Nós 4 conseguimos, assim, foi uma das coisas que eu falava para os meninos, assim, nós fomos como se fosse suporte um do outro. Aquilo, eu não sou boa em informática, mas Mônica e Wagner são. Então, assim, o Senhor me dava uma ideia, eu falava, Jesus, mas eu não sei fazer. Mas o Senhor falava assim, mas vá e faça. E a cada vez que eu dava, eu colocava o meu pé, como se fosse no ar, vinha a solução. Mônica e Wagner nos ajudavam. E Lu é a nossa fortaleza, é o nosso pilar de oração. Então, assim, o Senhor nos deu uma graça tão grande de unidade, que esse tempo de formação online, nós fizemos como se fosse, recapitulamos o caminho percorrido, e para mim não foi um tempo de muito aproveitamento, de crescimento, aprendemos tanto, porque a formação não é o formador que ensina, é um momento de trocas de experiências. Não é só passar a apostila, estudar a apostila, não é isso. Se você pensa que formação é isso, você está enganado. Venha estar conosco, que você vai ver que é um tempo de compartilhar, onde que é um crescimento social, onde minha mãe fala, ninguém é pobre demais que não possa ensinar, e ninguém é rico demais que não possa aprender. Então, é um tempo de muito aprendizado, porque quando a gente ensina, a gente aprende mais. E quando o outro traz a experiência dele, a gente cresce com a vida do outro. Então, assim, eu não sei se eu consigo me expressar as graças que vivemos no tempo dessa formação online, porque não foi simplesmente uma videoconferência. Nós orávamos antes, clamávamos o Senhor, tinha momentos de busca de Deus, o que Deus queria de nós, e nós tentamos fazer de acordo com o projeto de Deus. E assim, eu só posso agradecer, porque foi um tempo de muito crescimento. Eu cresci demais e sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Amém. Tia Lu, a gente sabe que foram tempos de desafios, né, para estar sendo, né, a evangelização, ela não pode parar, e de forma online é um desafio que tivemos que reaprender, né, Tia Lu? As tecnologias, né, vieram para nos auxiliar, mas, ao mesmo tempo, também a gente teve que aprender rápido, né, para poder dar continuidade aos trabalhos, à evangelização. E foi um desafio muito grande, né, Tia Lu, poder se reinventar após a parada, né, como a Raquel falou aí, precisávamos dar uma resposta, né, para que esse trabalho não se perdesse. Como a senhora visualizou esse momento, né, de uma caminhada inteira com a turma, e de repente tendo que retomar, e agora online? Conta para a gente desse desafio, né? Bom, quando começou a pandemia, eu falei, meu Deus, agora como será, né? Como será? E eu não paro no que eu penso, não. Eu primeiro vou orar. Porque eu vejo que na oração, o Senhor vai orientando a gente, vai conduzindo, vai dando a criatividade que a gente, às vezes, não é capaz de ter. Eu pelo menos, eu nunca tive interesse por notebook, computador, celular, eu nunca tive interesse por isso. E, naquele momento, eu vi que não haveria outra forma de fazer. Porque como que eu iria acompanhar a Raquel, o Wagner e a Mônica, se eu também não me interessasse pelo domínio dessas novas tecnologias? Na verdade, eu não domino nada. Não sei nada até hoje.
Mas quando é para o Senhor abre uma porta. Ele abre uma porta. Eu vou orando e o Senhor vai abrindo a porta. Porque eu digo para ele, Senhor, é para a glória do seu nome, Senhor. É para aqueles que o Senhor nos confiou. Porque não pode haver tesouro maior do que este tesouro que o Senhor nos confia enquanto formadores, que são os nossos formandos. E nessa graça de poder caminhar junto com eles, como Raquel bem disse, é uma troca de experiências. O Senhor foi nos dando durante este tempo muitas coisas lindas, muitas coisas lindas. Eu queria que todos tivessem visto esses jovens que nos foram confiados, dando formação durante o tempo que nós nos dedicamos a rever as apostilas. A gente fazia o convite a eles, e eles aceitavam o convite, trabalhavam o tema e vinham ministrar o tema para os irmãos. Foi de uma riqueza que nunca mais eu vou me esquecer. Foi uma coisa linda, foi uma coisa maravilhosa. Como o Espírito Santo deu criatividade a este povo. Olha, eu aqui não posso nem começar a citar nomes, porque não tem nomes para ser citados. São todos. Aqui hoje estão representando o Guilherme e a Alina. Mas eu posso dizer a vocês que são todos os formandos da turma Sonhos de Deus. Um presente mesmo que o Senhor nos confiou. Maravilha. Pessoas que todo o tempo estiveram unidos a nós, no desejo de aprender para ser mais de Deus, para dar mais a Deus aquilo que é de Deus, para amar mais a Deus e a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a qual nós pertencemos com muito carinho. Amém, gente, que maravilha, né? Quando a gente ouve essas partilhas das formadoras com tanto carinho, né? Um zelo pelo chamado, pelo ministério. Isso alegra o nosso coração, né? E nos faz recordar ali aquele início da igreja primitiva, como eles se amavam, né? Como partilhavam tudo em comum. E essa experiência de entrega, né? Muito bonito, viu, meninas? Parabéns para vocês por esse zelo, por essa dedicação, e como vocês expressam mesmo com o coração que vocês vivenciaram. Agora, Guilherme, irmão, partilha conosco o sentimento que gerou quando, né, foi interrompido o módulo básico de formação, já estava ali no seu 7º, 8º mês, como que né, ficou aí esse sentimento, né? Agora paramos, já tem um tempo que não está tendo mais encontro, a pandemia veio e mexeu muito com a gente, né? Como que foi o sentimento aí nesse tempo que ficou parado? E depois partilha conosco também esse processo de retomar online, rever conteúdos, partilha esses 2 momentos aí. Então, no primeiro momento, houve um baque, né? Não só para mim, mas creio que para todos os irmãos. Mas, por estar no contexto, no meio dos irmãos antes da pandemia, os formadores nos passavam aquela confiança, mas, acima de tudo, né, o que já foi falado aqui pelas nossas formadoras, Douglas, você põe os pés e o Senhor coloca o chão, né? Para mim, pessoalmente, foi assim, muito, muito duro, porque era um sonho, né? Um dos sonhos que eu tinha dentro da igreja, dentro da renovação, era concluir a escola de formação, né? E aí, no meio, aí, né? Mas, por final, na verdade, da conclusão do curso, veio a pandemia. E eu confesso que eu fiquei um pouco apreensivo. Mas eu aprendi também, dentro da renovação, dentro da igreja, que o Senhor é aquele que capacita os escolhidos, né?
Ele capacita os escolhidos. Então, eu não tinha dúvida que ele ia nos conceder essa graça de uma forma ou de outra nós voltarmos, tá? Mas eu te confesso também que online eu achava que nós não iríamos conseguir, né? Então, para mim foi um motivo de apreensão. Mas aí foi passando o tempo e a gente sempre entrando em contato com Raquel, Mônica, Wagner, Tia Lu, e também os formadores, né? E acabou que o Senhor suscitou no coração das nossas formadoras, né? Nós fazermos online. E ali foi um momento de muita graça também, porque voltamos para dentro da nossa igreja doméstica, né? Que é o nosso quarto, né? Que é o nosso habitat. É lógico que faz muita diferença estar no meio dos irmãos, estar reunido no sábado e no domingo o dia todo, é muito bom, né? Nós que somos carismáticos, nós sentimos falta de estar no meio do povo mesmo, dos irmãos, né? Mas o Senhor é tão bom que nos concedeu que dentro de casa, dentro da estrutura ali familiar, nós pudéssemos continuar, né, com essa chama, com esse ardor, porque era um desejo, né? Não é à toa que a turma recebeu o nome de Turma Sonhos de Deus. Então, a partir daquele momento, eu passei também a sonhar os sonhos do Senhor. Que eu falei, Senhor, eu também não vou ter condições de estar na frente da tela de um celular, de um computador, para fazer formação. Tive algumas dificuldades no início da formação presencial. Eu falei, e agora? Como que eu vou dar? Mas aí eu recordei, né, que o Senhor é aquele que promete e cumpre, né? E aí foi uma alegria muito grande, porque a palavra vai dizer, né, em Mateus 6, né, quando orardes ao Pai, entra no teu quarto, né? Então, essa passagem de Mateus 6, 6 me chamou muito a atenção na época, porque eu tive que me trancar dentro do meu quarto para poder fazer essas formações. Eu tive que mesmo debulhar mesmo na apostila para poder estudar, para poder ler, não que eu não fizesse isso presencialmente, né? Então, assim, foi um momento assim de muita graça para mim mesmo, e eu sou muito grato a Deus, né? Porque foi uma vitória. Então, acho que foram esses dois momentos, sabe, Douglas? De um pouco mesmo de apreensão, e logo depois, né, como se viesse a penumbra, mas logo em seguida viesse a luz, né? A luz de Cristo Jesus. Que a própria renovação, o próprio ministério, né, a qual eu sirvo o Senhor nesse tempo, também contribuiu para que eu jamais perdesse a confiança no Senhor, né? Então, acho que, para mim, foram esses dois momentos aí que marcaram antes-pandemia e período pandemia. Louvado seja Deus, o Guilherme é intercessor, viu, irmãos. Ele fala do ministério, hoje ele está no ministério de intercessão, e é uma referência aí nesse ministério para a glória de Deus. Essa é a turma Sonhos de Deus, você que nos acompanha aí, no RCC BH Informa, estamos falando do módulo básico de formação, e a turma recém-formada aí, né, acabou de formar, primeira turma formada nesse ano aí, graças a Deus, a turma Sonhos de Deus, do Ministério de Formação da Arquidiocese de Belo Horizonte. E a junção nessa turma Sonhos de Deus é a junção de duas foranias, né, Santo Antônio de Venda Nova e Santo Antônio da Pampulha. Alina, como o Guilherme acabou de partilhar, eu queria também que você, né, partilhasse conosco qual que foi a sensação. Passou por acaso na sua mente, no coração, a possibilidade de não concluir o módulo básico de formação, né? Já estava bem adiantado, né, o curso de vocês, 7 a 8 meses já. Aí vem a pandemia, como foi esse sentimento, né? Como que você, né, vivenciou esse momento? Em algum momento teve a sensação assim, não vou concluir o módulo básico, meu Deus, e agora? Veio pandemia, 1 mês, 2 meses, 6 meses. Partilha conosco, minha querida. Primeiro que não veio em nenhum momento que a gente não ia se formar.
Eu sabia que o Senhor estava cuidando e que a turma Sonhos de Deus, Douglas, são pessoas muito maduras, pessoas de oração. E eu tinha certeza que aqueles 18 anos que eu tinha esperado para fazer essa escola, que o Senhor, Ele está cuidando. Então, assim, eu não sabia o momento, mas eu tinha certeza que a gente ia formar. No meu coração, o Senhor me dava essa certeza. Só que aí, quando veio a proposta, assim, pelo Meet, uma coisa muito, assim, diferente, para mim, assim, eu não gosto de internet, não gosto de mexer com celular, é mais a ligação mesmo, WhatsApp, coisa muito rápida. Vocês viram aí no começo que eu não tenho muita noção, né? Então, assim, eu tive a impressão, assim, que ia ser difícil, eu achei que ia ser difícil para adaptação, só que não foi. Assim, para honra e glória do Senhor, eu entrava, mesma coisa do Guilherme, vinha para o quarto, igual estou no quarto, vinha, trancava a porta, avisava para o meu esposo, para minha menina se viesse aqui na minha casa, que aquele momento ali eu estava na formação, na escola de formação. Então, eu entrava para o quarto, trancava a porta para ninguém nem abrir a porta, né, para o meu esposo não entrar no quarto, trancava. E, assim, foram assim, dias que eu falo que foram dias abençoados. E, assim, as meninas estão aí, elas sabem, assim, que teve uns 3 meses que eu fiquei um pouco doente, né? E, assim, mesmo assim, naquele sábado ali, eu consegui participar, porque eu sabia que o Senhor que estava conosco, que estava ali nessa turma Sonho de Deus. E teve um sábado que eu lembro que eu estava muito ruim, a tia Lu orou para mim, e, assim, foi muito bom. Eu falo, gente, que essas experiências, apesar da gente, às vezes, não achar, né, que vale a pena, vale muito. A escola de formação, né, a antiga Paula Apóstolo, pelo MIT, foi uma coisa, assim, muito, assim, de Deus. A gente reviu, né, os temas, então, assim, a gente reviu as apostilhas, e, assim, aí a gente adentrava mais, sabe, pessoas que, assim, foram brilhantes, a gente não pode nem citar o nome, tivemos muito momento de oração, então, assim, a Alina, falando que eu entrava para o meu quarto, trancava a porta, para mim aquilo ali, eu estava ali dentro, assim, ninguém me tirava ali da formação, e foi, assim, muito rico, muito rico, muito rico. Eu sou, assim, apaixonada, né, pela igreja, pela renovação, por tudo aquilo que nos foi apresentado, né, então, assim, a tia Lu, a Raquel, né, a Mônica, mas o Wagner, assim, é só o Senhor para pagar aquilo tudo que eles fizeram por nós. E foram muito assim, troca de experiência em toda a turma. Então, eu louvo muito a Deus por ter passado por esse processo e por Deus ter me escolhido essa turma porque foi mesmo, Deus sonhou para nós. E esse sonho de Deus concretizou no ano 2021, porque a gente estava determinado. Eu acredito muito nisso. Aquilo que o Senhor determinou para nós, o Senhor, Ele cumpre. Então, começamos em 2019 e terminamos em 2021 para a honra e glória do Senhor. Porque a honra e a glória é toda dele. Amém. É muito legal essa fala sua, Aline, porque, como citado no início antes, a gente percebe também pela fala dos formadores, né? Esse muito tempo junto, né? De 2019 a 2021, é propício para gerar vínculos mesmo, né? Esse laço afetivo, essa união, ele é muito explícito, né? Nessa turma, entre vocês, aqui nesse programa, a gente sente mesmo esse mover, essa ideia de sentimento mesmo, de proximidade, companheirismo, de fraternidade, cada um vivendo a vida do outro ali, as dores, as alegrias, essa proximidade, é como que uma família. Eu queria perguntar para você e para o Guilherme, né, Guilherme? Vocês, o que marcou nesse curso de formação, vocês, né? Cada um, de forma particular, que ficou mais marcante. Pode ser, de repente, um ensino, se vocês quiserem partilhar, que marcou muito, um momento de oração, uma experiência, alguma dinâmica, algum momento particular que ficou para vocês, né, que deixou bem em evidência a turma Sonhos de Deus para vocês. Guilherme?
Douglas, para mim, sem dúvida nenhuma, foi a doação das formadoras, né, e do Wagner, porque eu aprendi nessas pessoas, nessas irmãs, e na presença do Wagner, e também do Ministério de Formação, o que é o verdadeiro motivo, né? O que é a verdadeira essência de servir a Deus e aos irmãos. Você parar tudo que você tem para aqueles dois final de semana, sábado e domingo, para poder preparar uma formação. Nós que tivemos oportunidade de preparar formações e foram apenas um capítulo, né? No meu caso, com meu par, né? A irmã que estava comigo para poder fazer a formação, demorei quase 2 semanas para poder pegar um capítulo. Agora você imagina uma formação inteira, né? Então, assim, o que marcou para mim foi a doação dos irmãos, a doação dos formadores, né? De procurar o melhor local, um local mais aconchegante, um local onde que nós pudéssemos ali fazer o louvor, apresentar o louvor a Deus, porque nós não só tivemos a formação, nós chegamos ao coração do Senhor no início e no final da formação, daquele sábado à tarde e no domingo o dia inteiro. É uma experiência que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Né? Vem no meu coração aqui agora que muitas das vezes, né, na parte laboral, a gente que presta serviço como autônomo já pensa logo no valor do salário, e tá certo, né? Mas você se doar para Deus, doar para os irmãos, você sair de uma cidade como Lagoa Santa, deixar os seus pais, Wagner e Mônica, as tarefas que tinham para poder estar conosco, esse é o verdadeiro sentido de servir a Deus através dos irmãos. Então, eu nunca mais vou esquecer disso e por isso que eu também, como disse bem a Raquel, eu nunca vou falar não para o Senhor. Toda vez que me pedirem para fazer alguma coisa, para Deus, eu vou estar sabendo que é para poder servir aos irmãos. E aprendi a servir a Deus nessa formatura, nessa turma, né? Porque era muito fácil. Você compra a apostila, entra aqui, por exemplo, decora a apostila, entra na internet. Mas receber o que nós recebemos, o amor, essa forma de amar a Deus e aos irmãos, isso aí não está escrito nas apostilas, é na vivência mesmo, é na formação. Então, isso que marcou para mim, irmão. Louvado seja Deus. Antes de perguntar para a Lina, eu queria ver a carinha da Raquel e da Mônica, e da Raquel e da tia Lu aqui. Eu queria ver se ela está chorando aí, tá, gente? Como é que tá esse... Eu me emocionei com as palavras do Guilherme aqui, eu queria saber, tá? Tem lágrimas correndo aí? Como é que tá aí, gente? É muita declaração. Valeu a pena esse trabalho, hein, meninas? Sim ou não? É muito o que agradecer ao Senhor, porque, assim, me vinha aquela palavra, né, que fala que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração humano imaginou. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que Ele ama. Então, assim, muito agradecida, porque a Turma Sonhos de Deus, ela foi esse presente que Deus me deu para não só para eu trabalhar para o Senhor, mas para eu crescer como pessoa, para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu confiar mais no Senhor e para a gente ver os frutos do Senhor. Então, assim, não sou eu, Raquel. É aquilo que eu nunca imaginei na minha vida, o Senhor me presenteou. Essas palavras do Guilherme vêm mesmo como se fosse bálsamo para o meu coração. Porque na época que a gente ainda estava nas nossas formações presenciais, uma das vezes eu, Wagner e Mônica fomos orar na casa da Lu, a gente foi até Lagoa Santa, e nesse dia eu chorava muito e falava assim, as minhas dificuldades, porque eu, cuidando da minha mãe, eu passava muitas noites acordada. E
se a gente não dorme, então eu não dormia no dia, não dormia de noite. Então, assim, eu estava com um cansaço mental muito grande e eu não estava conseguindo estudar, porque eu lia as apostilas e não conseguia captar a mensagem. E aí eu chorava e falava assim, como eu vou fazer? E nós orávamos, e eu pedia para o Senhor mesmo ser o nosso sustento, para Ele nos ajudar, porque eu não tinha forças humanas. E aí eu vou vendo o quanto Deus agiu, porque uma mente cansada, um ser tão cansado como eu estava, eu não sei como eu conseguia fazer. Mas Deus me dava muitas graças, sabe? Então, assim, quando a gente dá o nosso passo, Deus ele faz muito, muito além do que a gente imagina. Então, vale a pena servir ao Senhor, porque os frutos que a gente recebe são muito maiores do que o nosso coração humano imaginou. Então, assim, muito agradecer ao Senhor. Bendito seja Deus. Muito obrigada, Jesus. Tia Lu, a senhora achou que valeu a pena aí, só por esse testemunho do Guilherme, esse tempo de pandemia, todo esse sacrifício? Partilha aí, minha querida. Oh, meu Deus! O que dizer, né, Douglas? O que dizer? Mas nosso coração se encheu mesmo, Douglas, foi de Deus. Os irmãos não imaginam como foi um tempo difícil, pessoalmente para mim, para Raquel, foi um tempo difícil. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Todas as vezes que eu falava, oh meu Deus, aqui está difícil, não, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor foi presente conosco. Às vezes, a Raquel chegava, ela queria fazer as coisas muito bem feitas. Nós sentávamos, até mesmo lá no apartamento, aí em Belo Horizonte. Ela falava, Lu, eu não vou dar conta. Eu falei, vai. Você vai dar conta, Raquel. Abraçava com ela e falava, Raquel, eu vou orar por você. Você vai dar conta. Nós começamos essa turma juntas e nós vamos terminar essa turma juntas. O Senhor tem para nós. Nós vamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. O Senhor há de nos dar o sustento que só Ele pode nos dar. E graças a Deus, ontem no nosso louvor e ação de graças a Deus, pelo encerramento da turma Sonhos de Deus, nós nos reunimos via Meet, né? Eu, Raquel, a Mônica e o Wagner. Nós louvamos, glorificamos, agradecemos muito ao Senhor por tudo que Ele fez. Por toda a graça que nos foi dada. Por toda a criatividade. O novo de Deus que se manifestou no meio de nós. Muitas vezes a gente fala, mas nós podemos dar testemunho desse novo de Deus que foi realizado no meio de nós. Aqui eu só tenho a dizer uma coisa, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Glória ao Senhor. Louvado seja Deus, é muito amor envolvido, povo de Deus. Que alegria, viu, gente? É uma graça para nós essa partilha de vocês. Mas não acabou não, viu? Tem mais aí. Alina, partilha conosco, minha querida. O que marcou você nessa formação, durante esse período, né, desse curso do módulo básico? Partilha conosco a sua experiência. O Douglas, assim, quando se fala de escola de formação, eu volto no primeiro dia do encontro. Eu tenho fibromialgia e eu estava com muita dor. Então, eu fui para a escola no sábado, primeiro dia do encontro, com muita dor, mas muita. Eu já tinha tomado os meus medicamentos e eu tomei 2 ibuprofeno para mim ir. E quando eu cheguei lá na turma, eu vi a Raquel chorando, porque estava ali também com muita dor e muito cansaço por não dormir. Então, quando a Raquel cantava e chorava, eu chorava também. Porque eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu estou entrando numa crise que eu não sei quando é que sai. Porque fibromialgia, sim, tem época que
que você está excelente. E tem época que você está muito ruim. Então, assim, eu peguei, assim, o primeiro dia eu não estava bem, estava muito ruim. E a Raquel, gente, mas a tia Lu, eu vi nas duas, assim, eu não estou sozinha. Tia Lu com esses problemas, Raquel com esses problemas todos. Eu vou conseguir, porque Deus está sustentando, é Deus que vai sustentar, e não importa que eu tenha fibromialgia, que eu tomo 6 remédios por dia, eu estou aqui porque era um desejo meu e era um desejo de Deus, e aquilo ali me encantou de ver essas duas se doando, elas, assim, a tia Lu mancando, a Raquel daquele jeito, e eu sentada lá atrás também, do jeito que eu estava, que só Deus sabe como que eu estava, e eu vi aquilo ali, eu me via também, porque eu também me via quantas vezes eu saí para pregar para o grupo de oração, e passando mal, e com tanto de remédio no corpo, e eu tinha que ir, então aquilo foi uma coisa, Douglas, uma coisa, uma experiência que a apostila, quem só lê, igual o Guilherme falou, foi muito bem centrado naquilo que o Guilherme falou, você pode pegar ali a apostila e ficar lendo, 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 é uma coisa que só quem viveu é que sabe. Claro que as apostilas são fundamentais, mas eu estou querendo dizer de experiência, de vida, que essas duas passou para nós. E, assim, eu louvo muito a Deus, e, assim, elas orando para a turma toda, nós orando por elas, orando pelos formadores. É uma coisa, assim, que quando eu paro para pensar que eu volto a esse primeiro dia, que eu estava lá com dor, né, com apostila, com Bíblia, com caderno para anotar e tudo, que eu levantei, eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta de tanta dor, mas quando eu vi a Raquel, quando eu vi a Tia Lu, aquilo me impulsionou a estar junto e falar, não, nós vamos vencer, porque é o Senhor que formou essa turma, porque é o Senhor que vai nos capacitar, porque o Senhor vai nos dar essa cura mesmo de estarmos juntos, de estarmos ali a cada sábado, a cada domingo. Eu falo para você, meu irmão, minha irmã, se você começou essa turma e por um acaso não deu para você finalizar, infelizmente você perdeu, não por causa da pandemia, eu falo porque a gente ficou muito mais do que, né, os 8 meses junto, mas assim, experiências que se aquilo tivesse sido gravado, gente, é uma coisa assim, não tem como explicar com palavras. É só para quem viveu aquilo ali. Quem viveu a turma de Deus, tudo que a tia Lu e a Raquel, mas a Mônica e o Wagner, mas eu me aproximei, assim, me apeguei ao testemunho da Raquel e da tia Lu pelo fato da minha doença. Então, assim, foi uma experiência, assim, de amor que pode passar, assim, 10, 20 anos, a gente não vai esquecer nunca. A gente não esquece, porque é experiência de vida não tem nem apostila. Experiência de vida, você olha no olho do outro e sabe o que aquele irmão está passando, porque você também passou. Você olha para o olho do irmão e vê aquele sofrimento que ele está ali pelo sim que ele deu a Deus. Você sabe que Deus está capacitando aquele irmão de estar ali, e você sabe que é o agir de Deus. Essa Amém. Turma foi o agir de Deus, assim, em nós. Então, assim, foi uma bênção, foi uma graça. Eu agradeço a Deus todos os dias. E eu falo, Douglas, não foi 18 anos que eu esperei, não. Foi no tempo certo, no Amém. momento certo e na hora certa. Graças a Deus, minha irmã. Louvado seja Deus. A palavra fala que há um tempo para tudo. E o tempo que era para mim, para esses formandos, todos, né, esses formandos, foi esse tempo, 2019. Então, nem pandemia segurou nós, não, Douglas, porque já estava glória! Estava escrito no coração de Deus. Então, nem pandemia não nos segurou. Não nos Isso segurou. é muito bom, né, gente? Que benção, olha, esse testemunho edifica demais a nossa fé. Obrigado, Alina, pela essa partilha, viu? Louvado seja Deus e o Guilherme. Gente, vocês falaram muito sobre apostila, sobre ensinos, e eu queria, né, retomar um pouco sobre isso, né? A apostila em si, né? Os recursos utilizados, tem muita dinâmica, tem muita recursos audiovisuais, né? Todo o material preparado pedagógico ali.
faz parte mesmo do processo de evangelizar da formação. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque tem muitas pessoas que às vezes têm um pouco de dificuldade de sentar para receber formação, né? Quando se fala em formar, ela até mesmo tem um bloqueio psicológico, emocional, ela talvez entenda que, né, alguns entendam talvez nem tão necessário em si, e no Ministério de Formação tem essa especificidade de ter um material impresso, que é a apostila, mas tem todos os recursos, especialmente na pandemia, né? De recursos pedagógicos, dinâmicas, jogos. Partilha para a gente sobre isso, né? Para vocês, esse diferencial aí desse material, né, que é tão atípico também de todos os outros ministérios, como vocês veem? Dê um pouco da opinião de vocês aí, Guilherme, Alina, pode colocar a opinião de vocês, por favor. Bom, Douglas, é lógico que as apostilas elas são importantes, né? Como todo estudo, como toda escola, você precisa de pegar a didática, né? Folhear ali para você se inteirar do assunto, né? Mas o que vai... A real... como é que eu posso colocar? O que é mais importante é você prosseguir decididamente. Se você for pegar as apostilas para poder falar assim, são tantas apostilas, são muitas apostilas, eu não vou conseguir. Realmente, isso vai ser um bloqueio, né? É a mesma coisa de você falar assim, hoje eu vou pegar a palavra de Deus, com 2, 3 horas eu vou ler a palavra de Deus toda. Você não vai conseguir fazer isso. Ou você pode até conseguir, mas será que você vai ter um entendimento? Será que vai cair no seu coração? Então, para esses irmãos, o que eu poderia deixar para eles é que eles prossigam decididamente, não só se pegando na apostila, mas que faça essa experiência de conhecer melhor a Deus, melhor a igreja, melhor aquilo que você serve dentro da própria renovação carismática, né? No princípio também, eu, muitos anos sem estudar, eu falei, nossa, tinha apostila, como a tia Lu falou no início, aí vai ter prova, como é que eu vou fazer? Eu trabalho, eu tenho que estar no meu filho, aquela coisa, eu trabalho viajando. Mas aí, quando você se matricula, você vai nos primeiros dias, recebe as apostilas, começa a fazer a formação, e aquilo ali vai caindo no seu coração, é como se fosse uma terra, né? No meu caso, foi uma terra seca, um torrão, né? Eu era um torrão fechado, e aí a formação dentro de sala de aula foi como a água caindo, né? A água do Espírito Santo caindo e amolecendo todo aquele torrão e virando ali um barro na mão do oleiro. É isso que o Senhor espera de você, espera de mim, espera de nós, que nós possamos nos capacitar para servir melhor a Ele e aos irmãos. Então, se eu pudesse deixar, né, a mensagem que eu deixo é não olhar, falar, vou voltar para a sala de aula, vou ficar 4 horas no sábado e mais 6 horas, né, ou 2 horas no sábado, 6 horas no domingo. No nosso caso foi assim. Se eu tivesse parado nisso, eu continuaria esse torrão, né? Mas hoje, graças a Deus, eu sou um barro que constantemente está passando ali pela mão do oleiro para ser moldado. Então, eu glorifico a Deus mais uma vez por ter me concedido a graça de conhecer a renovação carismática e a graça de ter participado, né, dessa escola de formação, né, escola permanente de formação, que eu sei também que eu não posso parar aqui. É mesmo, irmão? Amém. Obrigado, irmão, por essa partilha. Você que não se formou ainda no módulo básico, aí o Guilherme fez aí meio que um convite para você aí, meu irmão. Olha, a importância do módulo básico. E, Alina, você também, com certeza, tem uma partilha enriquecedora para aqueles que, né, não fizeram a formação. Fala para nós, né, dessa importância da formação para você, que concluiu o módulo básico, esperou há tanto tempo, né, 18 anos aguardando para se formar, para concluir. O que você teria a dizer dessa importância do módulo básico de formação na sua vida?
A pergunta falhou. Sobre o módulo básico de formação, queria que você dissesse, né, a importância dessa conclusão na sua vida aí, né, aguardando durante todo esse tempo. O que você tem a dizer para a gente? Assim, primeiro, assim, porque como eu esperei 18 anos, então quando veio as apostilas e a gente tinha que estudar e tudo, então, assim, muita coisa eu já sabia, porque eu gosto muito de formação. Então, toda formação que tem na nossa forania, eu sempre participei. Então, alguns temas ali dentro, que é identidade, o tema de carisma, grupo de oração, liderança, oração, algumas coisas eu já sabia, nunca tinha pegado a apostila. Então, assim, eu quero que vocês entendam isso. Pelo tempo que eu tenho de renovação carismática, pelas formações que o Zé Carlos dava, que o Rogerinho dava, Daniel Pio e tantos outros, que não dá nem para falar os nomes aqui, né? Porque são muitos que dão muitas formações. Então, eu tinha uma base, mas eu não sabia de onde que eles tiravam aqui. Então, eu fui aprender e ter as apostilas todas bonitinhas agora, nesse tempo. Então, assim, é muito importante. Para quem não tem nada, base nenhuma, é o fundamental, meu irmão. Porque não adianta você ir para um processo, vamos supor, de pregador ou de algum outro ministério e você não tem a sua base. Então, você precisa da base. Você precisa de passar por essa etapa de formação. Isso aí é uma coisa fundamental. Não tem como você ir lá, igual o Guilherme falou muito bem, pegar a apostila, ler. Não tem como. Você precisa de ir, você precisa de estudar, você precisa de sentar. Algumas coisas você, assim, vai passar por aquilo ali, você vai lembrar, se você fez alguma formação, alguma coisa. Algumas coisas você vai lembrar, mas você não sabe. Então, assim, é uma coisa que enriquece muito. Então, assim, me enriqueceu demais o ministério. E aí, com o passar do tempo, né? Porque assim, cada mês é uma apostila, a gente vai aprendendo mais, a gente vai adquirindo mais, e a gente só tem a agradecer. Mas uma coisa muito importante, assim, que eu penso, né, de mim, se você não está ali disposto a sentar, a querer ali escutar, a prestar atenção naquilo que as meninas estão falando, se você vai ali só para cumprir tabela, não adianta. Porque também o Senhor vê todas as coisas. O Senhor, ele sonda os nossos corações. Mas se você vai com aquela sede, que você quer aprender, que você quer ali, estar ali, né? E a gente fica com aquele gostinho, não sei se o Guilherme pode falar isso, mas eu ficava assim, aquele gostinho assim, nossa, será que vai ser no outro encontro? Mesmo que passava algumas coisas que eu já sabia, mas eu sentia aquele ardor, assim, de, nossa, será que vai ser na segunda apostila? Será que vai ser na terceira apostila? E assim vai, Douglas, porque é muito bom. É muito bom, é muito assim, é muito bom. Assim, não tem palavras para falar o tanto que enriquece a escola permanente de formação. Amém. Enriquece demais, meu irmão, demais. Amém, irmã, obrigado. Tem mais uma partilha aí, de mais um representante da turma Sonhos de Deus aí. Gostaria que as formadoras aí estivessem preparadas aí, porque tem mais um testemunho aí. Vamos lá, ver quem que é. Meu nome é Graça Divina, faço parte do grupo de oração Servos da Misericórdia, da Forania Santo Antônio da Pampulha. A respeito do curso do ciclo básico oferecido pelo Ministério de Formação, o que eu tenho a dizer é que é bom demais, gente. Para mim foi excelente. Logo de cara, no primeiro encontro, foi apresentado para a gente a identidade do movimento como uma espécie de revelação da estrutura, né, da renovação carismática católica. Ali a gente teve, então, uma abordagem histórica mais extensa do que aquela que a gente recebe no Seminário de Vida no Espírito Santo, uma abordagem muito boa sobre a espiritualidade e o DNA, né, da renovação em si, de modo que, logo de cara, nesse primeiro encontro, eu já ouvi como um referencial, sabe, para mim, porque até então eu participava dos eventos da renovação carismática, mas de uma forma bastante egoísta. Eu estava indo porque eu sentia prazer, porque eu estava gostando do louvor, das orações, das pregações, né? E assim, aquele entusiasmo não me permitia ver o que realmente estava acontecendo comigo, sabe?
Então, assim, lá, nesse encontro, né, vendo aqueles colegas que sentiam mais ou menos o mesmo que eu, e aquele entusiasmo e alegria dos professores, né, dos formadores, no transmitir o ensino para a gente, no transmitir o conhecimento. Então, isso me fez ver que aquilo ali era a vida no Espírito Santo, que eu não estava maluca, porque se eu tivesse maluca, aquele pessoal também estava, né? Então, assim, eu consegui enxergar, né, logo no primeiro encontro, o que é que realmente estava acontecendo comigo. Depois, no segundo, terceiro encontro, foram abordados os carismas e o grupo de oração, né? E aí, então, com dinâmicas, com práticas, e eu pude perceber, então, qual que era realmente a estrutura e o formato do movimento, né, da Renovação Carismática Católica. E com isso acabou me desenvolvendo um compromisso maior com o meu grupo, né, com o grupo que eu estava pertencendo, que eu estava frequentando. Depois foram abordados também temas oração, santidade, liderança e assim, encontros, né, comigo mesmo, com o outro, com Deus. Então, assim, acabou tendo uma influência muito grande para mim no meu modo de agir, sabe? Porque daí eu pude perceber que houve uma variação significativa na qualidade do serviço que eu estava prestando para o meu grupo de oração, né? Depois também foram abordados temas como a igreja, a doutrina social, né? E nesse ponto a gente até acho que foi beneficiado com esse vírus, porque houve um tempo maior para a gente discutir, né, esse tema. E no meu caso foi muito bom porque eu percebi que, na verdade, a ideia que eu tinha da igreja não era a realidade, sabe? Porque a que a gente vê é que a presença da igreja, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, é muito grande. A igreja, ela exerce uma força, ela tem uma força muito grande, sabe? Que para muitos passa a ser ameaça, né? Essa que é a verdade. Então, assim, a gente vê uma história, né, toda uma história aí de perseguição e de maquiação, né, da verdade, da realidade, de modo que as pessoas têm uma compreensão equivocada, né, do papel da Igreja Católica para a sociedade. A Igreja que na verdade é uma salvadora, ela passou a ser vista, né, ela tem sido vista como uma vilã, não é verdade? Então, assim, tudo isso contribuiu de uma forma muito grande para o meu conhecimento, né? Foi uma formação muito ampla, sabe? Bom demais da conta, gostei demais mesmo. E assim, o conhecimento que eu adquiri ali me fez realmente uma pessoa transformada, sabe? Uma pessoa mais segura, né? Uma pessoa mais comprometida, uma pessoa também mais pé no chão, embora eu não tenha perdido o entusiasmo, né? Eu continuo amando, continuo querendo cada vez mais, fico muito triste de não estar tendo, assim, os eventos presenciais, né? Como a gente gostaria que tivesse, mas é isso aí, paciência, né? Então, assim, mas para você que está começando, que está entrando no movimento, a minha sugestão é não perca tempo não. Procura fazer esse curso do ciclo básico, porque é muito bom conviver com essas pessoas, né, entusiasmadas, felizes e com um aprendizado que você pode contribuir mais e crescer mais individualmente. Amém? Louvado seja Deus pela vida da Grácia, viu? Muito obrigado, minha irmã, pela sua partilha. Eu fiquei muito feliz com a sua participação, e ela é mais uma participante aí, né, integrando a Turma Sonhos de Deus. Bendito seja Deus pelo seu testemunho, que graça, que bênção. Gostaria de perguntar aos formadores agora aí, né, irmãs, o que vocês têm a dizer para essa turma? Tenho certeza que tem participantes, informantes que estão nos acompanhando agora, estão na expectativa aí, né? A turma toda está convocada aí, eu tenho certeza que está todo mundo interagindo. O que vocês têm a dizer para essa turma que, pela partilha, pelos testemunhos, né, se tornou uma família, né, Raquel? Assim a gente pode dizer, tia Lu? Quer falar, Lu, primeiro? Porque a Lu é muito sábia. Nós nos tornamos uma família mesmo, Douglas. Nosso grupo de WhatsApp
Se você entrar lá, você vai ver. Está ali tudo que uma família vivencia. As alegrias, as tristezas, os aniversários, o neto que nasceu, as fotos. Tudo está ali partilhado. É uma bênção, é uma bênção. E desde que nós fizemos, né, a formatura, eu tomei também como até um dever de convidar todos os nossos formandos para a formação de formadores. A nossa turma, as pessoas já estão todas nos seus ministérios. Não tem ninguém assim que ainda não tenha assumido nada. Todos estão nos seus ministérios. Então, agora é a hora da formação de formadores. Amém. Você é um coordenador de grupo de oração? Então, agora está na hora de abraçar a formação de formadores. Para quê? Para você ser um coordenador melhor. Um coordenador segundo o coração de Deus. Um coordenador consciente, firme, embasado nas coisas da renovação carismática católica e na nossa igreja. Então, venha conosco para a formação de formadores. Como disse o Guilherme, não para aqui, né? Terminou o módulo básico, agora daqui a pouco está chegando ali a formação de formadores. Que eu já convido você que está aí do outro lado, né? No seu celular, no seu computador, eu já te convido. Venha estar conosco na formação de formadores. Né? A turma Sonhos de Deus não parou. Muito pelo contrário. Estaremos juntos agora em uma nova etapa. Raquel? Eu queria agradecer. Tudo que nós vivemos não foi mérito nosso de formadores. Foi uma parceria entre formandos e formadores. Então, todas as propostas, todas as atividades, todo o nosso tempo online, nós ficamos até março de 2000. Então, nós terminamos março de 2020, nós fizemos a 7ª apostila. A gente estava já no 7º mês, e faltava como se fosse mais 3. Não, a gente já estava no 8º, né? Faltavam só 2 apostilas para a gente terminar. E nesse tempo que nós ficamos online, nós ficamos até março de 2021, porque abril e maio nós fizemos os nossos 2 últimos encontros e a nossa formatura foi em junho. Então, esse ano que nós caminhamos, nesse tempo de pandemia, foi um tempo em que foi a resposta, o sim, que a gente cantou lá no início. Eu digo sim a Deus, eis-me aqui, quero viver os teus sonhos. E eu até brincava com os meninos que o Senhor quis nos agraciar de um tempo a mais. Então, não foram só 11 meses de graça, foram quase 2 anos que nós vivemos os sonhos de Deus. Então, o Senhor nos deu essa oportunidade. Mas essa oportunidade só foi possível porque os formandos abraçaram a causa conosco, lutaram conosco, participaram conosco, compartilharam conosco. Todas as propostas eles abraçaram. Então, meu muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco. E eu queria também, as turmas que ainda não terminaram devido à pandemia, gostaria de convidar aqueles que estão, às vezes, meio esmorecidos, cansados. Não, volta, termina. Aproveita esse tempo de pandemia não como um tempo de murmúrio, mas um tempo de graça, um tempo de aproveitar essa companhia, porque a gente formou em junho e o meu coração, eu tenho desejo muito de encontrar os meninos de novo, vendo agora a Aline e o Guilherme, o coração da gente enche de alegria, porque todos os meses a gente vai se encontrando e agora, depois da formatura, a gente já está um tempo sem se ver. A gente, às vezes, fala pelo WhatsApp, mas não é como todos os nossos encontros, a gente conversando e tudo mais. E gostaria mesmo também de convidar, como a Lu, para a formação de formadores, lembrando que essa formação de formadores é para todos, porque todos nós podemos sermos
pessoas que transmitem o conteúdo de uma forma mais criativa. E a formação de formadores nos auxilia, nos ajudam nisso. Então, você, independente do ministério que você está, se você gosta de ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre o seu ministério, a formação de formadores é para você também. Então, o meu muito obrigado a Lu, que foi meu... Lu foi uma mãe para mim. Eu posso mesmo agradecer como uma mãe, porque quando minha mãe, às vezes, estava muito doente, já não reconhecia a gente. Então, assim, é muito doloroso você ter uma mãe, mas ela não te reconhecer. É muito doído isso. E Lu era aquela minha mãe mesmo, que me aconselhava, que me amava, que cuidava de mim. Então, meu muito obrigada. E meu muito obrigada ao Wagner e a Mônica também, que foram bênçãos, que nos ajudaram muito. E eu queria só encerrar dizendo que, quando eu iniciei a formação da turma Sonhos de Deus, eu falava assim, minha mãe, ela era 80% sem lucidez e 20% lúcida. Então, ela ficava muito pouco tempo lúcida. E hoje, ao encerrar a turma Sonhos de Deus, eu falo, minha mãe hoje era 80% lúcida e 20% sem lucidez. Então, o Senhor, o maior presente que Ele me deu foi Ele trouxe a minha mãe de volta. Louvado então, seja assim, Deus. Enquanto eu gravo com vocês, não tem ninguém cuidando da minha mãe. Ela está ali bonitinha, eu deixei ela tomando um chazinho e ela está lá assistindo televisão. Eu pedi para ela esperar e ela está me esperando. Então, assim, ela está lúcida, ela está entendendo o que a gente está falando. Então, assim, eu sou muito agradecida a Deus. Então, assim, a gente às vezes faz para Deus não esperando nada, mas Deus faz muito melhor do que a gente pode esperar. E isso eu agradeço muito ao Senhor, porque eu amo muito a minha mãe e era muito doloroso para mim ver a minha mãe sem me reconhecer. E hoje eu tendo uma mãe parceira de novo, que me reconhece, que sabe quem sou, que está lúcida de novo, é o meu agradecimento ao Senhor. O Senhor me deu muito mais do que eu merecia, e o que eu pensava e o que eu sonhei. Então, meu muito obrigado ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Que o nome dEle seja glorificado eternamente. Enquanto eu viver, eu tenho que contar e cantar as maravilhas do Senhor. Eita, por isso vale a pena. É muita emoção aqui, gente. É difícil para o apresentador. Esse pessoal deixa a gente saia justo aqui, mas é isso. RCCBH Informa, esse programa que tem, graças a Deus, levado a você, carismático, a realidade de ser carismático, vivência, é isso. Veja como ele se ama. Essa experiência desses irmãos, eu tenho certeza que te marcou, assim como marcou a cada um que vivenciou a turma Sonhos de Deus. Quero agradecer demais, de coração, a presença do Guilherme, viu, meu irmão? Deus te abençoe, da Alina, da tia Lu. Deus abençoe, Raquel, por essa partilha, por esse testemunho. Isso é vida, né, irmãos? A gente não está aqui para esboçar um teatro, a gente transmite a vivência, né? Foi muito bom, foi muito agradável estar com vocês nesta noite. O RCCBH Informa fica por aqui, louvando e bendizendo a Deus pela turma Sonhos de Deus, que concluiu essa formação, que concluiu o módulo básico. Obrigado a cada formador, quero agradecer aqui Raquel, Tia Lu, Wagner e Mônica. Deus abençoe poderosamente, muito, muito a vida de vocês, por esse lindo testemunho, pela entrega, e aos meninos da turma, muito obrigado, viu? Muito obrigado, porque vocês, de fato, aceitaram e assumiram esse chamado, e são luz agora, por onde o Senhor enviar vocês. Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Me deixe entrar no rio,